Boa noite a todos. Podem se assentar por um momento. Para quem não está acompanhando, nesses dias, nós estamos neste mês de maio, como o padre tem falado, todos os dias dedicando um dia a conhecer a história de alguma das aparições da Virgem Maria. E nós também, da Comunidade Palavra Viva, estaremos apresentando 2 temas. Eu vou fazer hoje e no dia 27, outra consagrada vai apresentar de Nossa Senhora da Turquia. Bom, o meu título é Nossa Senhora de Coromoto, como o padre disse. Eu não conhecia a história, gostei muito de saber que ela é a padroeira da Venezuela. E me comoveu muito conhecê-la porque a Venezuela sabemos que não tem passado por uma situação fácil. O país foi tomado pelo comunismo. E a gente sabe que onde o comunismo se instala a ditadura, se instala a fome, se instala a desigualdade, muito diferente daquilo que eles dizem. E é muito interessante a história de Nossa Senhora de Coromoto, porque a sua aparição na Venezuela, se deu em 1652, no período em que os colonizadores espanhóis tinham chegado na região. E ela foi declarada padroeira da Venezuela pelo episcopado venezuelano em maio de 1942. Lembrei, 3 séculos depois, A aparição foi em 1600 e ela foi declarada padroeira em 1942. O Papa Pio XII a declarou celeste principal padroeira de toda a República Venezuelana, no dia 7 de outubro de 1944. E o santuário que foi construído no local da aparição, que é o Santuário Nacional, foi construído em Guanaguanare, foi visitado pelo Papa João Paulo II em 96. E João Paulo II abençoou pessoalmente o santuário. Então, é só para vocês conhecerem um pouco do resumo da dedicação. Mas um pouco da história da aparição é muito interessante, cheia de detalhes, eu vou resumir para vocês. Quando essa região, em 1652, foi visitar, tinha ali a presença dos colonizadores, os índios da época, eles fugiram da presença dos colonizadores, não queriam ficar perto, porque os colonizadores estavam evangelizando e doutrinando todos aqueles que estavam ali na região ao catolicismo. Eles se afastaram daquela região porque não queriam ter contato com os brancos, como chamavam eles, e nem com o modo de viver dos brancos. Então, eles se fecharam, entraram mais para dentro da mata, da floresta, para ficarem distantes, em uma região chamada Coromoto. Eram os índios de Coromoto. E o cacique levou todo o povo. Porém, tinha um leigo, ele não era clérigo, sacerdote, que ele chamava Juan Sánchez. Esse Juan Sánchez era muito católico e ele dedicava toda a sua vida à evangelização e ao apostolado. Ele foi atrás deles, mas não conseguiu evangelizá-lo. Enquanto os índios estavam fechados entre si, não queriam ter contato, a Virgem Maria aparece para o chefe, o cacique dos índios. E junto com a mulher dele, ela aparece toda bela, Nossa Senhora, em todas as suas aparições iluminadas, e diz ao cacique o seguinte: eu desejo que você vá até os brancos, peça que você tome o banho da água pelas mãos dele, para que você entre no reino dos céus. A Virgem Maria aparece para ele, aquilo comove o cacique. Ele volta para a sua tribo com a sua mulher também fica toda comovida com a aparição da Virgem Maria. Toda a tribo se muda para a região próxima, que é onde o Juan Sánchez estava. O Juan Sánchez recebe essa revelação que ele teve pessoalmente da Virgem Maria, vai até o responsável, o clérigo, até 2 bispos que tinham lá na época, e comunica toda a aparição e a revelação da Virgem Maria.
Naquele momento, o bispo pede que o Juan Chances prepare toda uma região e dê todo o sustento e a possibilidade do cultivo de terras para que aquela tribo se instale no meio do povo, dos espanhóis que estavam ali. Então, deu a eles um local para o cultivo, fez uma terra entre 2 riachos que tinham para eles poderem plantar, se alimentar e ali construir sua tribo. Enquanto isso, o próprio Juan, mais 2 amigos, se dedicavam a catequizá-los, a doutriná-los. E eles iam aceitando a fé. E a maioria da tribo aceitou o batismo e se tornaram católicos. Porém, o chefe e o cacique, em um dia, 8 de setembro, que o Juan chamou toda a tribo para fazer uma homenagem à Virgem Maria, ele estava fatigado, ele não estava gostando daquela vida de viver como os brancos. E ele retorna para sua tribo chateado. Entra para dentro de casa, triste, amargurado, porque ele, orgulhoso, não quis aceitar o batismo como os outros dos seus irmãos índios. Naquele momento, a esposa viu ele entrando, ninguém falou nada, ele deitou emburrado, né? Digamos assim, o nosso linguajar, né? Chegou em casa emburrado, não quis falar com ninguém. E naquele mesmo dia, ele teve uma segunda aparição da Virgem Maria, que apareceu na própria tribo dele, toda serena, iluminada. E, infelizmente, ele ainda continuou com a cara fechada, a ponto de querer pegar sua flecha, atirar contra a imagem da Virgem Maria que foi na casa dele. Olha a arrogância desse cacique. A Virgem Maria não saiu dali, permaneceu serena com o seu coro de anjos. Naquele momento, ele foi para cima dela com as mãos para tentar agarrá-la. E o que aconteceu? Um milagre. As suas mãos ficaram presas. A Virgem Maria sumiu naquele momento. Uma mão ficou aberta e a outra fechada. E ele disse para a esposa: agarrei a Virgem Maria. Ela não entendeu. Na hora que ele abriu a mão, tinha uma imagenzinha da Virgem Maria e um tecido que não se consegue, veio do céu, né? Um tecido que não consegue estudar e distinguir qual é, onde tem imagem da Virgem Maria traçada. Essa imagem, ele ainda assim ficou furioso, pegou essa imagem e colocou no teto da cabana e disse: você seja queimada aqui, destruída. E voltou emburrado e deitou na sua tenda, não sei como chama, a casa dos índios. Ali na sua casa, o sobrinho, graças, né, à providência divina, o sobrinho não gostou da atitude dele com a Virgem Maria, nem a esposa que o advertiu. Ele saiu de noite, mais de meia-noite, e foi na casa do Juan Chances, andou, atravessou toda a mata, esperou, dormiu na porta da casa e ficou lá até o dia amanhecer. Ao amanhecer, a esposa do Juan Chances apareceu, escutou toda a revelação, tudo o que tinha acontecido, chamou o Juan Chances e eles foram junto à casa e, graças a Deus, no momento em que eles chegaram não tinha ninguém. O sobrinho do cacique pegou a imagem e entregou nas mãos do Juan Chances, que levou a imagem para casa. Chegou, ele contou para o sacerdote que não acreditou, mas ele levou a imagem, deixou em um local, como nós fazemos aqui, uma mesinha com velas, e as velas pequenas que não eram para ficar nem meia hora acesas, essas velas passaram mais de 3 dias acesas. O primeiro milagre dessa imagenzinha. Juan Chances foi fazendo da sua casa um santuário de visitas e milagres começaram a acontecer através dessa imagem. E o chefe, o cacique, que tinha se fechado, em um belo dia, ele tinha adentrado ao bosque, ele foi mordido por uma serpente. E a gente sabe quem é a serpente, né? Ele foi mordido por uma serpente. E uma serpente que deu uma mordida venenosa, ele estava para morrer. No momento da morte, ele sabia que ele tinha minutos de vida ali, ele gritou: o batismo, eu quero o batismo. Naquele momento, não tinha água. As pessoas da tribo estavam falando, não tem água para batizar. Providencialmente estava passando o filho de colonizadores, como a Índia, ele tinha água e batizou. E naquele dia ele morreu, né? E o cacique, com certeza, entrou no céu recebendo o batismo naquele momento. Bendita serpente que morreu, que providenciou que ele desejasse o batismo. Bom,
E a devoção, né, da Virgem Maria a Nossa Senhora de Coromonto permaneceu sempre viva na Venezuela até hoje, né? E essa história tira de nós, faz cair por terra muitas ideologias erradas que nós aprendemos na história na escola. Que os colonizadores, porque por trás de uma evangelização, seja aqui no Brasil, seja na Venezuela, tiveram muitas intervenções do céu. O desejo da Virgem Maria, o amor que nós cristãos temos pelos anjos, não é ódio à cultura deles, mas é um amor que eles façam parte da nossa família. Então, que eles se tornem batizados, porque sabemos que sem o batismo não se entra no reino dos céus. Então, toda aquela história de violência contra os índios e abuso contra os índios, nada mais é do que um desejo que eles façam parte da nossa família. E a própria Mãe Virgem Maria foi até eles para nos acolher, né? E que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Coromonto, nos leve a interceder hoje, continuar intercedendo pelos nossos irmãos venezuelanos que continuam sendo mordidos pela serpente, né? Nós sabemos que o comunismo é algo condenado pela Igreja Católica, por papas, né? E que não é nada mais, nada menos do que a Eva que se rebela contra a vontade e o querer de Deus, a natureza divina, a natureza humana, né? Não aceitar a condição divina, dela vem o feminismo e muito mais outras ondas. Então, continuemos a rezar para que os venezuelanos gritem a Deus e sejam socorridos nos seus momentos de dificuldade e de perseguição. Amém? Vamos fazer a oração à Nossa Senhora de Coromonto, libertadora da Venezuela. Sagrada Senhora de Coromonto, ponte de luz à nova humanidade, reza junto a nós todo o tempo, converte a raça de todo este planeta, para que, alçados ao céu por seus braços, digamos sim à nossa santa liberdade. Amém. Nossa Senhora de Coromonto, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigada a todos.